Salve, salve, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Semana de Marketing e Vendas 2020, um evento aí em parceria da Clint, em parceria com a Distrito e a Darwin Startups. Eu sou Danilo Conrad, CEO da Sales Hackers, e ao longo dessa semana eu estou convidando uma série de especialistas para falar sobre vendas na prática. E antes da gente chamar o nosso convidado muito especial de hoje, fazer um anúncio aí para todo mundo. Cara, a gente está sorteando um ingresso para Digitalks 2020 e uma mentoria de vendas e uma mentoria de CS. E para participar é gratuito, aproveita que está aí na frente da telinha, tira uma foto, já posta um story com a hashtag SMV20 e marca a Digitalks, Clint, Sales Hackers e Hobbies.cs. O sorteio vai ser nessa sexta-feira, às 19 horas, lá pelo Insta da Clint. Então aproveita, participa, é de graça e com certeza vai agregar muito valor aí para vocês. E agora sim, oficialmente, quero chamar o nosso convidado de hoje, excelentíssimo Theo Orozco, CEO da Exact Sales. Para quem não sabe, né, a Exact foi aí minha escola de vendas, passei 2 anos como implementador, aprendendo muito com o Theo, Rodrigo Nascimento, Diegão, Flávia, todo esse turno aí, Kaiowá também, um cara que estava comigo nessa época. E, cara, uma empresa que eu tenho um carinho muito grande, uma honra estar fazendo esse toque com você, Theo. Mas, para quem não te conhece ainda, cara, se apresenta aí, tenho certeza que a maior parte da galera te conhece, mas se apresenta aí, qual que é teu gabarito aí, cara? Beleza, tudo certo, meu querido. Cara, primeiro eu queria dizer que a recíproca é verdadeira, para a gente é um orgulho ver as pessoas da Exact bem no mercado e educando o mercado de uma maneira legal em vendas. Tem muita gente falando merda, né? Então é legal quando a gente tem gente falando coisas boas e coisas coerentes. Então Boa. fico feliz. Feliz em a Exact ser uma escola também. Hoje tem várias pessoas dentro de outras empresas ou com as suas próprias empresas que têm sido referência no universo de vendas. Me apresentando bem rapidinho, a Exact é minha segunda empresa. Minha primeira empresa se chamava 2 para 1 Design. Nós fomos aí uma das 5 maiores empresas do Brasil de design industrial. Trabalhamos com Pepsi, com Procter Gamble e por aí vai. Lá, meu grande desafio era vendas. Basicamente, eu brinco que a gente fazia meio que amor com gorilas lá, né? A gente era um cara pequenininho, que vendia para Pepsi, Unilever, Procter Gamble. Então, assim, eles eram o gorila, a gente tinha que aceitar o jeito que eles quisessem fazer o amor. Ia doer mesmo. Então, assim, faz parte. E Muito bom. aí, cara, basicamente a gente aprendeu, então, que nem toda empresa faz sentido, que a gente tem que, nas vendas, olhar muito planejamento estratégico, ele que alimenta as vendas. Isso foi um dos aprendizados. E o outro aprendizado é quando você descobre quem não faz sentido, você também tem que descobrir quem faz sentido e buscar esse cara, né? E aí eu lembro que na época meu sonho era trabalhar num parque de diversões, e aí eu mandei pro Beto Carreiro um super, assim, análise para fazer uma área de design de experiências. Eu sou designer e sou administrador, né? E aí mandei isso para eles, com pós-gestão estratégica. E aí eles gostaram, me chamaram lá, eu fui, conversei com eles me ofereceram uma área de call center na época para eu coordenar, para depois, quem sabe, a gente abrir essa área. E eu não entendia porra nenhuma de call center, eu falei, vou dar uma olhada nisso. Dei uma olhada, não estava gostando muito do que eu estava vendo, para ser sincero, não que não funcione, mas não era muito tão o meu perfil. E aí, quando eu estava conversando com eles, quase topando, um cara chamado Rafael Botós, que eu gosto muito e que eu tenho muita admiração, me chamou para conversar sobre um ex-cliente meu, que era a Valley Laser, era ex-cliente da 2 para 1. E aí, quando a gente foi conversar, o Rafael me mostrou a situação, me mostrou que ele tinha um time de prospecção, e falou que ele precisava melhorar os números em geral. Ele tinha pegado um aporte de 1 milhão, tinha andado de lado, não tinha crescido muito, tinha faturado 1,3 milhões no ano anterior e tinha uma meta de aumentar bastante o faturamento daquele ano. Isso foi bem no início do ano. Aí, quando eu peguei lá, eu comecei a estudar um pouco sobre vendas, cheguei até caras como Aaron Ross, Receita Previsível, e alguns outros caras. Sempre estudei muito sobre processos, então um livro que eu também gosto de deixar sempre como aprendizado é A Meta, do Goldratt, né? Então, assim, é um livro que vai te falar muito sobre gargalos e tal. Então, planifiquei o que o Rafael tinha e entendi que o gargalo dele estava na conversão de agendados para vendidos. Ou seja, ele atendia o Brasil inteiro se deslocando e fazia um número ali de 3 a 6% de vendas. Isso dava um custo de aquisição de cliente, um CAC super elevado.
E aí, o que eu comecei a ver é que a gente tinha que dar um jeito de melhorar essa conversão. Tinha duas teses, né? A primeira tese é que os vendedores fossem ruins, que não era o caso. Os vendedores dele eram muito bons, tanto que me ajudaram muito. E a segunda tese é que a gente não estava conhecendo pouco do cliente. Tem um cara que eu gosto muito, que é o Jaco, da Winning by Design, ele fala que em venda, o único lugar que a gente receita alguma coisa sem fazer um exame, né? Então a gente chega lá, se tu chega num médico, ele fala assim, Dorflex, toma Dorflex que vai te ajudar. Tu vai dizer, peraí, tu não me perguntou nada, tu não fez um exame comigo, não aconteceu nada e tu tá me receitando por que isso, né? Então, assim, em vendas a gente faz muito isso, a gente receita sem diagnosticar, né? E aí eu comecei a entender que existia toda uma corrente de conhecimento que era para fazer esse diagnóstico. E aí todo mundo estava indo nesse lado. E eu comecei a fazer isso em planilhas. Planilhas que diziam o que perguntar e no final trabalhavam com score para entender, dentro das respostas que foram dadas, esse cara faz sentido ou não faz sentido. Deu muito certo, a gente saiu de um exemplo, 18% das vezes a gente descobriu que as visitas que aconteciam, chegava lá, tecnicamente não era possível de instalar a máquina, porque a velocidade da esteira do cara era maior do que a velocidade que a máquina podia ser implantada. Então, assim, é uma pergunta. Então, a gente fez isso, deu muito certo, saímos de 1,3 para 10,6 milhões de faturamento naquele ano. Foi o maior crescimento em um ano. Caraca. O maior crescimento do Brasil, segundo a revista Exame. E aí o fundo era o Criatec, pediu para eu fazer isso em outra empresa. Eu escolhi a Nanovetores, só que daí o Diego, que você conheceu bem, porque ele era o teu diretor na época, ele basicamente, eu falei, cara, eu preciso de alguém para eu ensinar e essa pessoa implementar lá dentro. E aí eu chamei o Diego e falei, Diego, você vai fazer isso na Nano, eu te ensino e tu implementa lá na Nanovetores. E foi isso que a gente fez. No outro ano a gente saiu de 900 para 9 ponto alguma coisa milhões. Foi o segundo maior crescimento do Brasil, segundo a revista Exame, no outro ano. E aí deu muito certo. A Nano acabou contratando o Diego e depois eu tirei de volta o Diego para a Exact. Então a gente fez um intercâmbio, eu e o Ricardo lá. Fez um job rotation aí. Exatamente. Mas foi muito interessante. E em fevereiro de 2015 eu abri a Exact. Então nesses 5 anos... Eu estou lançando meu livro agora em agosto, que conta os 4 primeiros anos, que é de 0 a 50 milhões. Foi quando a gente foi avaliado em 51 milhões num investimento. Hoje é quase 100 milhões a avaliação da Exact. Hoje são mais de 10 mil usuários no Brasil. É o maior software da América Latina, entre os 5 maiores softwares do mundo de Sales Engagement. E tem clientes hoje como SAP, Unimed, Thomson, BASF, por aí vai. Alguns maiores do seu mercado. E além de ter boa parte da lista das empresas, startups que mais crescem no Brasil. Então, para a gente hoje, a gente trabalha, o que faz sentido para a gente é ser uma venda de média e alta complexidade. Então, a minha história, e hoje, aí assumi, aí agora atualmente a vice-presidência da DVB, que é a Associação de Dirigentes de Marketing e Venda do Brasil, e é um grande orgulho para mim estar lá dentro, porque eu acho que a gente dá mais força para a gente poder brigar por algumas coisas. Por exemplo, nesse momento de corona, eu consigo estar próximo das prefeituras, do governo, através de ADVB, e isso tem me ajudado bastante a falar com o mercado e trazer para o mercado a real situação e poder casar as coisas. Então tem sido bem legal. E também já gera um valor para a comunidade de empreendedores aí também de Santa Catarina, né, cara? Com certeza. Com certeza, cara. Eu acho que tem muito assim, acho que a ADVB, ela vem com uma gestão diferente. É uma mulher, que é a Ângela, que é uma mulher fantástica, que está como presidente da ADVB nesse momento. E acho que a campanha nesse momento diz tudo, né? Então a ADVB está com uma campanha muito forte que é não. A Exact tem uma campanha que é Não Pare, Adapte. A ADVB está com uma campanha muito parecida, que é Abraço Santa Catarina, no sentido de, cara, não demita, tente fazer diferente, tente entender uma forma diferente, calma. Então, assim, é muito sinérgico as duas coisas. Cara, fantástico. E galera que tá acompanhando, olha aí, ó, home office é isso, né, mano? Coisa boa. Galera que tá acompanhando a gente aqui hoje, Theo, já estavam até me perguntando aqui, cara, hacks e tendência de venda para 2020, cara. E uma coisa que a galera estava perguntando era, poxa, hacks e tendências para 2020 nesse cenário que a gente está aqui hoje. Eu acho que cada vez mais, né, todo mundo que está no mercado B2B, B2C, enfim, está precisando de estratégias inovadoras, sair um pouco da caixa, né? Às vezes, se estava com aquela estratégia que estava um pouco acomodado, que a coisa estava indo, meio que andando de lado, esse cara hoje ele precisa repensar tudo que ele tem feito e às vezes em uma semana, né, refazer o plano
de um trimestre, né? E aí, cara, você é uma baita referência de vendas, né? Eu tenho visto vários movimentos e lives e coisas que vocês têm feito de conteúdo tal para a comunidade. E uma coisa muito legal, cara, que você tem trazido bastante são hacks, são formas bem fora da caixa de como gerar lead, como gerar funil, como você que estava trabalhando com ICP que estava dando certo, agora tem que repensar até o teu ICP, porque talvez aquilo que você vendia não está se aplicando tão bem assim. Cara, o que você pode trazer assim de novidade, de mensagem para a galera também que está com esse desafio agora? Cara, eu acho que eu vou trazer bem. Eu jogo muito transparente com o que a gente fez na Exact e tá dando muito certo o que a gente fez na Exact. A Exact tá saindo muito bem nesse momento. Primeira coisa, a gente pegou os cenários e montou 4 cenários dentro disso, com as variáveis principais: entrada de novos clientes, churn, que eu acho que nesse momento tem uma variação, tem inadimplência, e o quarto cenário que são as tuas saídas monetárias. Então, esses 4 cenários que a gente trabalhou. As saídas, ela depende um pouco mais do comportamento dos outros 3 cenários. Então, assim, basicamente, a partir disso, a gente dividiu a Exact toda em 2 frentes: a frente de retenção e a frente de trazer novo MRR, nova recorrência, faturamento. Tá? Então, reter o faturamento que está na base, que são nossos clientes, e trazer um novo faturamento. Porque, quando eu digo isso, o que isso quer dizer? Por exemplo, eu, Theo, sou o CEO da empresa. Normalmente, eu não me envolvo em nenhuma dessas frentes. Eu me envolvo numa frente extremamente estratégica. Nesse momento, eu estou atuando na frente estratégica 3 a 4 horas do meu dia, e o meu dia hoje, eu estou trabalhando mais do que nunca, ele está tendo mais ou menos 10 horas, então eu fico hoje 6, 7 horas por dia trabalhando na frente de retenção, que é fazendo esse tipo de webinar que a gente está fazendo, que é fazendo webinar com os clientes, tá conversando com o cliente, one-on-one com o cliente. Então, assim, eu, meu CFO, meu CBO, todo mundo fazendo isso, CTO, todo mundo nessa linha. Quando a gente dividiu isso, eu sempre gosto de falar que, assim, um momento que acontece instabilidade, como é um momento de crise nesse momento, ele é como uma areia movediça. Se você ficar paradinho, você consegue alongar um pouquinho a tua vida, porém, tem uma grande chance de você só morrer mais devagar. Uma grande chance. Porque mesmo quando tu descobriu o que tu tem que fazer, tu já tá com o braço preso, tu já tá com a perna presa, só tá com isso aqui para fora, então não tem muito margem. Mesmo quando a coisa voltou, tu tá morto, tu não tem mais muito o que fazer. Até tu botar tudo para rodar de novo, não dá mais tempo. Segundo ponto, se tu movimenta de qualquer jeito, sai fazendo tudo, tu vai morrer mais rápido. Então, assim, né? É a areia movediça. Então, tu vai precisar fazer 2 coisas. Ou encontrar teu cipós por perto, que basicamente é a tua base de cliente. Tá dentro de casa, muitas vezes se eu mantiver os meus clientes aqui, então concentra neles, entende eles, fala com cada um, concentra muito no cliente. Isso é uma primeira coisa. A segunda coisa, e aí eu vou entrar agora nos hacks de venda, porque tem tudo a ver com isso, é o seguinte: quando a gente está na areia movediça, a gente tem que procurar, não adianta berrar para qualquer lugar. Encontra onde está o barulho. Aonde que tem algum barulho? Lá tá tendo barulho, então é para lá que eu vou berrar. E aí berra alto para lá, porque pode vir alguém te ajudar, que são esses clientes novos. Então, primeira coisa que eu sempre falo, a gente defende muito o lookalike dentro da Exact, né? O que é o lookalike? Você olhar clientes de sucesso e trazer caras similares a esse cliente de sucesso. Nesse momento é muito difícil você fazer lookalike porque mudou tudo. Mudou as variáveis. Então, o que a gente faz? Esse lookalike ele passa a não ser mais da tua base. O lookalike que a gente está fazendo é o seguinte: analisa quais os setores ainda estão tendo movimento, tem barulho, aonde que tem barulho. Segundo ponto, que estado que tem menos restrições que os outros. Por exemplo, eu posso ouvir telemedicina, Brasil inteiro, se eu prospectar, eu vou me dar bem. Plataforma de e-commerce, Brasil inteiro, se eu prospectar, eu vou me dar bem. Agora, tem mercados que, assim, em Santa Catarina está de um jeito, Rio Grande do Sul está de outro. Então, eu tenho que ter um trabalho prévio, que é um trabalho de entender para onde eu vou direcionar o meu canhão de prospecção. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, você está trabalhando remotamente, você tem que ter padrão e processo. Para mim, não existe trabalho remoto sem processo muito bem estabelecido. Então, desde que a gente migrou, a gente intensificou a nossa análise das ligações, análise de produtividade de cada prospectador, ouvir as ligações, fazer o one-on-one. A gente tem todo dia uma reunião de kickoff e uma reunião de finalização do dia, intensificar as rotinas de acompanhamento. Tem dado muito resultado. Dentro disso,
a gente começou a ligar e percebeu uma outra coisa. E a gente percebe nossos clientes também. A gente está muito próximo dos clientes, a gente está conseguindo ver todas as movimentações do mercado. O que está acontecendo? Taxa de conexão por e-mail caiu, mas está subindo. Então, beleza. Isso é uma tendência de que tudo caiu. Vou te dizer, falar a real, Dani, porque o que acontece? Telefone, e-mail. Movimentou, e naqueles primeiros momentos movimentou, tá todo mundo apavorado, querendo resolver, botar a máscara em você primeiro, para depois botar a máscara nas crianças, né? Então, assim, cara, todo mundo tá meio apavorado. Depois a coisa sentou. E aí a gente começa a ver os impactos reais, tá? Então, assim, e-mail, ele tá dando uma subidinha agora, a tendência é que ele fique igual ou até um pouquinho melhor do que antes, tá? Então, legal, apesar de que ele era muito baixo, ele deu uma melhorada, tá? A taxa de conexão de e-mail no Brasil nunca foi muito alta. Segundo ponto, primeira conexão via WhatsApp, despencou. E a tendência é que fique lá para baixo mesmo, porque fora do Brasil é isso que está acontecendo também. Tá, apesar de que não é tão usado o WhatsApp como no Brasil. O Brasil é o país que mais usa o WhatsApp, né? Então, assim, ela despencou. Por quê? Porque, basicamente, o WhatsApp, ferramentas muito pessoais estão sendo usadas para atualizar sobre a saúde da tua família, sobre como é que está o corona, etc, 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 e não para negócios. Pum, beleza, despencou. Vamos começar. Quando a gente fala em telefone fixo, dentro de empresas acima ali de 40, 50 milhões de faturamento, são middle market, um pouco mais para o alto, se mantém igual o telefone fixo, tá? Tá muito parecido nesse momento. Ela deu a quedinha e hoje já tá parecidíssima a taxa de conexão, tá? Por quê? Porque esses caras têm estrutura. Exact, hoje tu liga na Exact, como se tu estivesse ligando na Exact. Não tem diferença nenhuma. Liga nenhuma. telefone fixo, cai lá no home office de alguém. Vai cair, vai... Exatamente, o cliente nem sabe, não sabe nem se a gente tá lá ou não tá. E as empresas que têm estrutura de TI conseguem fazer isso. As empresas que não têm estrutura de TI, normalmente quando começa a falar de alguns mercados mais tradicionais, ou caras com menos de 50 milhões, 40 milhões de faturamento, a conexão despencou por telefone fixo. E é natural, óbvio, eles não conseguem mais atender dessa maneira. Ok, o que a gente começou a testar? Vamos testar o telefone móvel. Pum, a conexão do móvel disparou positivamente. Todo mundo está atendendo o móvel a qualquer hora do dia. Fato, tá? Nunca se conectou tanto nos call centers, nunca se conectou tanto. O móvel está disparado. Ok, entendemos isso. Eu consigo chegar. O problema é, cheguei através do móvel, vou conversar com o cara vai bater na minha porta, se não bater na minha cara, né? Porque ele vai dizer assim, porra, que merda, tô no meio de uma tempestade. Não, e ele tá no meio de uma tempestade, né? Então, assim, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo e tal. Então, o que a gente mudou no discurso? Antes, o nosso roteiro, ele era muito... A gente tem um padrão, e esse padrão, normalmente, você conhece bem, ele começava por prova social. Então, normalmente, quando a gente ligava, eu falava assim, olha, tô ligando pro RP. Tudo bom, cara? Eu sou o cara que atende SAP, Senior, Sankia, Mega, Softplan, e eu queria conversar contigo sobre prospecção nesse setor de vocês de RP. E aí, cara, óbvio que o cara vai me ouvir. Ele não é idiota. Ele vai olhar e falar, esse cara tem todo mundo, ele pode ter alguma coisa que me interessa. E ele vai me ouvir. Sempre funcionou muito bem, a partir do momento que a gente ganhou autoridade dentro de cada mercado. Por isso que eu falo muito de foco, né? Focar em mercado para tu ganhar autoridade fica fácil depois de prospectar. Beleza. Nesse momento, tu fala isso e ele fala, tá, e eu tô nem aí para isso. Então, assim, eu tô resolvendo outras coisas. Então vai tomar no teu cu, desliga o celular e acabou. Então, assim, beleza, ainda mais se tá ligando pro celular. A gente entendeu que a gente precisa de uma palavrinha mágica que é empatia antes. Então, o que a gente descobriu? A gente alonga um pouquinho o tempo pré-reunião, pré-ligação, para descobrir. Então, a gente vai no LinkedIn, normalmente, e vê o que ele postou no LinkedIn ou curtiu no LinkedIn por último. Por exemplo, ele botou lá, lockdown é um caralho. Não quer dizer que tu concorde ou não concorde, eu não tô defendendo, eu não defendendo. Não é nada disso. Só que tu vai olhar para ele e tu vai dizer assim, tu não vai precisar defender ou não no telefone, mas tu vai deixar ele desabafar. Tu vai ligar e vai dizer, porra, cara, é difícil, né? Esse negócio de lockdown, é difícil que a economia dá uma travada, né? Como é que tá aí para vocês, cara? Como é que tá acontecendo? E tenha certeza, ele vai desabafar. Porra, tá uma merda, esse governo... Era tudo que ele queria, era aquele momento alguém pra ouvir, era um pinico pra ele mijar, né? Então assim, ele, beleza, mas pelo menos que ele mije de um jeito que ele me entenda que eu sou legal com ele, né? Que ele não mije na minha cabeça sem ser... Top. Ele, vrum, desabafou. Beleza, ele desabafou, tu vai falar pra ele, cara, deixa eu te falar, eu liguei porque eu tô conseguindo ajudar muita empresa, então a gente aqui na Exact, como é que a gente faz? Tem muita empresa que foi pra home office, mas não tá conseguindo ligar, não tem processo, não tem padrão e está tendo muita dificuldade de manter a prospecção ativa. A gente tem ajudado muito essas empresas e nossos clientes estão sentindo muito menos o efeito. Faz sentido para ti a gente conversar sobre isso?
Óbvio que faz. Depois ele fazer tudo isso. E aí a gente vai começar a ligação. Então tem um segundo hackzinho que é entende como é que o teu produto pode ajudar nesse contexto que ele está vivendo agora. Não adianta você falar de alguma coisa que não seja hoje redução de custo, padronização de trabalho e teletrabalho ou medicina. Você tem que ir por alguma linha. Como é que o meu produto pode ir por uma linha dessa? Então, assim, é entender isso. Na Exact a gente entendeu muito. Nossos clientes, quase 30% já faziam home office. Tem cliente que tem equipe de prospecção no Brasil inteiro espalhado, porque o software tu liga por ele, tu consegue ouvir a ligação, ver o envio de e-mails, tu consegue fazer tudo isso. Então, esses são alguns dos pontos. Aí tu vai me dizer assim, porra, mas beleza, consegui celular. Tá fácil conseguir celular, né? Não, não tá fácil. Vamos lá. Tem alguns hackzinhos. Primeiro hackzinho, a gente é transformar CNPJ em CPF. Primeira coisa. Então, assim, antes você tinha a empresa que é a Sales Hacker, que eu vou lá e vou ligar para eles. Beleza, vou ligar para eles. Segundo, eu vou dizer assim, putz, mas calma aí, para quem que eu quero falar lá dentro? E aí eu vou entender meu ICP. Eu quero falar com o diretor comercial, com o CEO, com quem que eu quero falar. A gente tem uma ferramentazinha que chama buscador de contatos. Então, tu vai lá e bota CEO Sales Hacker, ele vai trazer Danilo Conroy, e o LinkedIn. Aí eu boto, eu quero o telefone do Danilo, ele já vai minerar e vai me dar, o telefone do Danilo é esse. Desculpa, o e-mail do Danilo é esse. Com essas informações eu consigo ir lá no Lucha, por exemplo, L-U-S-H, e descobrir o teu telefone celular, porque o Lucha vai me entregar. E agora a gente está desenvolvendo, é o que eu falei de todo mundo tá focado no cliente. Como isso é um hack que tá dando certo, nas próximas semanas a gente vai ter na Exact isso já, e não vai precisar ser no Lucha. Vai colocar no Spotter, cara? Sim. Ah, que da hora. Via integração? Eu tenho um label com a maior base de dados do Brasil. Fantástico. E aí eu já vou trazer o telefone do cara através da própria Exact, celular, para que a gente consiga fazer a ligação. Então, assim, aí é que eu falo de estar atento à necessidade do teu cliente, né? Então, assim, como esse hack mudou, antes eu não ligava para celular, eu nunca liguei para celular. Então, assim, é muito raro fazer isso. Agora não, agora o B2B começa a ter que conectar com o celular também. Então, aí a gente foi lá e olhou isso e fez isso. O e-mail também a gente não tinha, não sei se você lembra. A gente não tinha essa de descobrir o e-mail dele de uma maneira. O que a gente bota é robozinho para ficar buscando na internet qual é o e-mail e validar o e-mail. Então a gente já vem com ele validado também. Tá? Então, assim, ele é entrega super alta. Aí você já consegue pegar isso, fazer uma cadência, por exemplo, para fazer, manda um e-mail, depois liga, depois, né, no workflow, que é um outro skill lá do software. Funcionalidade. E aí você consegue ir intercalando e tal. Então, basicamente é estar atento ao que está funcionando e o que não está funcionando. Claro, aí você vai me dizer assim, e a Lei Geral de Proteção de Dados? E eu vou te responder, sim, ela vai estar outubro do ano que vem vigorando e eu vou ter que tirar isso do ar naquele momento, mais para frente. Fato que isso vai acontecer. Só que eu tenho que estar ouvindo meu cliente, entendeu, Danilo? Então, assim, por isso que... Aí tem um outro hack de estratégia que é, na Exact atualmente a gente só está olhando para um universo de 2 meses, 1 a 2 meses. Eu não estou olhando para o universo de mais de 1 a 2 meses. Por Mas quê? isso em função dessa quarentena ou sempre? Em função dessa quarentena. O início da Exact foi assim, depois a gente começou a ter projetos, por exemplo, a V2, o software que a gente está lançando, que é liberação de etapas de pipeline, etc., ela é um projeto de mais de ano, né? Porque a Exact trabalha com inteligência artificial, então eu tenho que pegar eu tenho que categorizar as respostas e fazer tudo isso um banco de dados extremamente confiável, né? Então, assim, quando a gente limitava para ficar mais fácil fazer isso. Agora, esse projeto que abre, ele dá uma complexidade gigantesca para isso que a gente fazia, para esses dados estarem extremamente estruturados. Então, foi um projeto de anos. Deu um ano e alguma coisa. E a gente, lá no início, a gente nunca pensaria nisso, e nem agora. A gente não está fazendo projeto nem de desenvolvimento, projeto que menos de 2 meses, estourando 3 meses. Nada na Exact está entrando com menos que isso nesse momento. Por quê? Eu preciso dar ROI rápido. Eu preciso retornar. O maior indicativo dos fundos de investimento que eu tenho conversado é isso. Investe em coisas de retorno sobre investimento rápido. É que nem um cara que está começando agora, o cara está nesse momento contratando inbound marketing. Tu vai olhar para ele e falar, pô, ou tu tá com muito caixa, ou tu tá maluco. Então, assim, é uma das duas coisas que está acontecendo. Então, assim, o ROI não é que é ruim, é ótimo, mas o ROI é demorado. Então, assim... Até começar a posicionar, Google, essas coisas. Claro! Você tem que ver o teu tempo de rampa, né? Então, assim, hoje vale mais a pena, não estou dizendo que tem que ser, por exemplo, telefone, mas tem caras que estão fazendo estratégia de envio de carta e tá dando certo. Então, assim, carta física, e tá dando certo, muito certo. Por quê? Porque, cara, via menos congestionada é a via mais rápida. A via menos congestionada é sempre a mais rápida.
Então, assim, se eu vou daqui a Porto Alegre, tem um caminho muito bom, só que ele tá lotado de gente. Tem um caminho que demora normalmente meia hora, uma hora a mais, mas não tem ninguém, eu vou chegar mais rápido por esse que não tem ninguém. Então, esse é o ponto que quando a gente faz lá de prospecção, a gente tem que estar sempre atento. Cara, te É, perguntar uma coisa, manda ver. curiosidade, essa pegada do celular, como é que você está vendo essa prospecção por celular direto? Não é muito invasivo isso? É, é invasivo, mas dá super certo. Aí que tu tem que adaptar teu roteiro. E é o que eu falo Você ganha também, no assim, ó. rapport o cara. Exato, exato. Você tem que ter uma boa oferta. Não adianta tu ligar para ofertar uma coisa que não é sinérgica com o momento dele. Você tem que ter uma boa Uhum. oferta e uma boa Cara, estratégia de fantástico. conexão. E a segunda coisa que eu coloco é assim, cara, nesse momento mais do que nunca é usar aquela máxima do Aaron Ross, né? Que é 20% do mercado está pronto para comprar de ti, 80% não tá. Procura os 20 ao invés de ficar tentando educar os 80, né? Então, assim, Perfeito. nesse momento vai ter um monte de cara que vai te xingar, um monte de cara que vai falar, porra, como que falta de sensibilidade ligando agora. E aí você vai dizer, pô, desculpa, é que eu tô conseguindo ajudar muita gente. Pelo contrário, eu acho que eu estou buscando ter sensibilidade de poder ajudar. Talvez não seja o teu caso, eu queria te pedir mil desculpas. Tomara que a gente possa abrir um canal no futuro. Obrigado, desliga e vai pro próximo. Ponto. Uhum. Então, Uhum. assim, não é um momento é um momento de resiliência. Eu tenho Não é o falado com os momento de educar, né? pré-vendedores, exato. É que a educação, ela é ótima, mas ela demora. Então, assim, você tem que trazer retorno sobre investimento de uma maneira veloz. A Exact sempre trabalhou assim, né? A gente educa, a gente faz todo o papel de educação, mas a gente está objetivando o cara que está pronto, né? A gente Uhum. sempre fez isso. E por isso que a gente tem tanto crescimento nos clientes também. Porque normalmente tem muita. Antes de tu ter que plantar uma árvore nova, tem um monte de árvore cheia de fruta. Então, Uhum. assim, tem gente que está pensando em plantar as árvores e as frutas estão apodrecendo. Ou tem o vizinho que está pegando as tuas frutas, né? Então, assim, Sim. então, cara, você tem que fazer a coisa. Eu acho que tem o timing de cada coisa. Primeiro você garante que pegou as frutas que já estão maduras, depois você já, em paralelo, você começa a plantar. Para quando você acabar de pegar essa, você começar a pegar as próximas. Então, eu acredito muito nisso como vendas. Eu estou escrevendo livro. Eu estava, antes de falar, escrevendo um capítulo que ele fala justamente disso, foco. Foco, foco, foco. Tenha foco. Começa com um processo de prospecção, um mercado, depois você vai ampliando, tem a hora certa de cada coisa. Acho que o maior acerto que a gente teve dentro da Exact foi esse, né? Acho que você conhece bem a história. Nosso primeiro site foi feito por mim e pelo Oswaldo numa noite, e ele durou 2 anos e pouco da Exact. A gente já estava valendo, cara, quando a gente foi fazer o primeiro site profissional, a Exact já valia algo como 25 milhões, 30 milhões. Não, não, minto, 34 milhões. Já era o 34 último, milhões. 34 milhões, era o último valuation oficial da Exact. A Exact não tinha um site próprio, era um WordPress que eu e o Oswaldo fizemos. Então, assim, eu estou dizendo para não fazer site? Não, não é nada disso. Eu estou dizendo que tem o foco. Se você tem braço para fazer várias coisas, é uma coisa. Eu não tinha. Eu tinha braço para fazer um ou outro. Então, assim, se eu fosse fazer os dois, eu ia fazer mal feito, os dois. Então, eu vou fazer uma coisa bem feita. E aí, o que a gente fez bem feito foi prospecção ativa. Top, excelente. E, Até hoje, mano, né, Danilo? Tipo, uhum, 70% das vendas da Exact vem de prospecção ativa. A Exact vende 150, algo como do tipo contas mês. uhum, Então, putz, a prospecção ativa é o nosso grande filé mignon, né? uhum, é o carro-chefe, né? Sem dúvida A nenhuma. vaca leiteira. Sem dúvida E, nenhuma. cara, uma coisa muito legal também que você falou de gerar lead, etc. Você deu vários hacks de conexão, de como ligar, citou o Lucha, como encontrar o celular, etc. Deu boas dicas aí de como que a gente faz para entrar mesmo nessa questão. Mas, assim, muita gente tem falado um pouco dessa questão de, cara, o mercado, assim, o cara tá com um pouco de medo, certo? O cara tá com um pouco de medo. E ao Sem mesmo dúvida. tempo, por exemplo, assim, você falou, cara, antes a gente entrava muito com gatilho mental, de prova social, tal. Hoje a gente está entrando mais por um lado de empatia, alguma coisa um pouco mais de se colocar no lugar do cara. Que outro hack de persuasão que você acha que faz sentido? Como que a gente consegue chamar mais a atenção do cara nesse Eu, a- momento? eu acho que tem uma primeira coisa que assim que vem dos meus vendedores, tá? Vou trazer uma coisa que eu aprendi com eles, porque assim eu estava falando muito sobre como é que a gente contornava esse momento de corona. E a gente estava fazendo, a gente teve um vendedor que bateu recorde de venda no mês passado, na Exact, né? Recorde de venda da história da empresa de um vendedor só.
E aí eu falando com ele, eu falei, cara, mas como é que tá conseguindo contornar? Ele falou assim, cara, a grande maioria das vendas eu não falei de corona, o cara também não falou, e eu vendi. Eu falei assim, legal, cara. É interessante, porque às Tipo, não vezes a gente foca no quer. problema, É, cara, às vezes a gente que quer coisa. antecipar as coisas, né? Então assim, nem sempre precisa ir por esse lado. Muitas vezes você consegue ir por outro lado. Claro, cada vez mais é uma exceção, porque o cara é um alienado se não tiver hoje, mas Uhum. naqueles primeiros momentos que aconteceu o corona, nem sempre é isso. E tem gente que realmente, Danilo, já tá olhando, o cara tá olhando lá na frente. O cara não tá olhando agora. O cara já tá pensando como é que ele vai sair dessa porra toda. Então, Uhum. assim, então tu tem que conseguir balizar isso também, tá? Uhum. Acho que quando a gente fala de venda, também tem alguns requisitos. Cada vez mais você vai ter que vir para valor monetário versus o que ele pode gerar. E aí você vai ter que ir para matemática financeira de vendas, que a gente fala, né? Então a gente Uhum. tem uma calculadora de ROI, por exemplo, na Exact, a gente usa. Eu sempre falo, tem o Cialdini tem um estudo que é bem legal, que eu acho, não sei se é ele ou o Daniel Kahneman, o, o, o do Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Eles têm um estudo que tem um laboratório, eu acho que é o Cialdini, e aí eles fizeram um controle para ver, por exemplo, as pessoas botavam uma mão numa água congelante, É, num dia, Cialdini, Cialdini. Cialdini, né? Aí no É. outro dia eles botavam a mão nessa água congelante, tiravam, botavam a mão numa água muito ruim, mas bem menos congelante, por mais um tempão e saíam. E aí o que acontecia? No final ele perguntar qual é a pior experiência. O cara ficou mais na segunda, botou a mão na água mais gelada por mais tempo e dizia que a primeira tinha sido pior do que a segunda. Por quê? Porque a última informação era de uma água um pouco menos gelada. Então, assim, a tua Uhum. última informação que tu leva para casa. E a gente, na maioria das vezes, o que a gente bota como última informação? Preço. A gente vai lá e diz, ó, custa tanto. E aí, nesse momento onde as pessoas realmente elas estão um pouco mais receosas de fazer compra, se tu for só com preço, tu tá fudido. Então, assim, tu tem que botar a possibilidade de retorno. E tu tem que acabar com essa possibilidade de retorno. E aí vem a matemática financeira de venda. Então a gente mostra lá pro cara, ó, custa 199 por usuário para usar Exact, 5 mil a implementação, nesse momento consegue alguma coisa, vamos lá, vou mostrar mais ou menos o que dá, isso dá mais um pré-vendedor que você tem que contratar, ele custa tanto, e a gente bota isso numa calculadora. Essa calculadora vai te dizer assim, ó, de acordo com teu produto custa quanto? Eu pergunto para ele, tanto. Qual é a tua margem? Tanto. Então, assim, tantas vendas a mais que tu já fez, a mais do que tu faz hoje, tu já pagou com 2 vendas e depois disso tu tem lucro. Tu acha que a gente faz 2 vendas a mais que tu faz hoje? Ah, faz. Então é muito simples a tua compra da Exact, não tem muito o que decidir. Então, Uhum. assim, como é que tu consegue fazer com que seja simples a escolha dele? Que ele olhe e ele interprete, estou comprando algo para retornar no curto prazo. Então, assim, acho que cada vez mais a gente vai ter que fazer isso. Eu falo que a gente abriu portas, Danilo. A crise ela acelerou algumas coisas e portas foram abertas que não vão voltar mais. Uma dessas Uhum. portas, e algumas vão. Essa porta que a gente está falando, ela é uma porta que abriu, mas vai voltar, tá? O que eu quero dizer? As pessoas estavam comprando muito fácil no Brasil. O poder de compra estava muito bom, o desemprego tinha melhorado muitas taxas, a economia ia bem, as pessoas Uhum. estavam comprando, elas chegavam para comprar uma roupa, elas experimentavam e compravam a roupa se gostou. Botei essa camisa, adoro laranja, botei, pum, gostei, vou levar. E aí eu levava, só que eu continuava na loja e gostava uma outra azul, e eu gostei da azul e eu comprava a laranja e a azul. Levava as duas, foda-se. E aí o que Uhum. vai acontecer agora? Eu vou gostar da laranja e vou dizer assim: não, peraí, gostei, separa essa aqui pra mim, que eu vou ver outras. Por quê? É porque agora eu tenho que levar ou a laranja ou a azul. Então, assim, o poder de compra das pessoas não é que o poder aquisitivo só, não é só o financeiro que diminuiu. O poder de compra das pessoas ele tá menor e a decisão de compra das pessoas vai se alongar. Isso é fato. Isso vai acontecer. Só que isso é um movimento de ida e volta. Depois as pessoas vão começar a curva. Acho que a gente vai se recuperar em U e não em V. Então essa Uhum. curva vai fazer uma parábola. E durante essa Uhum. parábola você tem que saber como se comportar. E quando ela estiver lá em cima, vai voltar ao que estava antes. Isso é uma probabilidade muito grande, o tipo de compra, tudo. Mas isso vai demorar 2 anos, 1 ano e pouco para voltar a acontecer. Então a gente tem que saber vender nesse outro período, e aí a venda se torna cada vez mais técnica. Quando você tem um período onde a pessoa tem que decidir muito, você tem que ser muito técnico para mostrar para ela. Cada vez mais o contato é necessário. Você não consegue mais fazer low touch. A pessoa não entra e compra sozinha mais. Então, assim, aí você fala assim, mas a pessoa está experimentando mais a internet, não usava tanto. Cara, o índice de compra, isso é interessante, tá? De e-commerce caiu. Então, assim, nesse período.
Então, assim, relatório da Cielo, né? Da Alelo, desculpa. Então, assim, não é só isso. É que, assim, eu acho que abriu-se portas. Por exemplo, eu estava fazendo uma live com a minha avó no almoço ontem. Ontem não, Uhum. desculpa, semana passada. Então, assim, a minha avó nunca usou telefone. Óbvio que ela começou a usar, só que ela não vai desenfreadamente sair fazendo tudo no telefone. Não é isso que vai acontecer. Então, assim, tem que cuidar. Timing é uma coisa muito importante. Então, você tem que entender assim, vão abrir portas. A minha avó vai ficar mais vulnerável a quem sabe receber uma prospecção pelo telefone, a quem sabe chegar numa loja e conseguir fazer alguma brincadeira de que até hoje não emplacou bem de realidade aumentada, a quem sabe. Uhum. Então, assim, e eu acho que o movimento maior não vai ser daquele cara que nunca usou. O movimento maior é daquele cara que estava no meio do caminho, sabe? Que era da Uhum. tecnologia, mas não era tanto. Aí esse cara vai estar muito mais vulnerável para fazer as coisas mais hype de tecnologia, vamos dizer assim. E esse é um movimento que vai ficar. Diferente daquele movimento de comportamento social que a gente As estava falando empresas que não antes. faziam muita call e em vídeo, assim, Ah, videoconferência, sim. agora com certeza tiveram uma primeira experiência na marra, né? E quem sabe isso já Sim. fica, né, como ativo da empresa, né? Ó, Vai agora é aumentar call no mínimo o processo híbrido, né? No mínimo, assim, que demais. as pessoas tenham parte field sales, parte inside sales. Outra coisa que vai aumentar o teletrabalho, putz, claro, tem um monte de dificuldade que tu enfrenta. Um monte, tecnológica e tal. Mas tu começa a ver que parte da equipe funciona, que quando tu tem Uhum. processo e ferramenta, opa, ali funciona melhor. Então, assim, o Uhum. teletrabalho também é uma realidade que não vai ser do dia para noite, todo mundo vai fazer, mas eu acho que vão ter squads, vão ter grupos de trabalho dentro das empresas, que a empresa vai dizer, esse grupo de trabalho se comporta bem de maneira não presencial. E isso desonera a empresa, isso motiva, de certa forma, alguns tipos de funcionário. Então, assim, esses testes que foram feitos são coisas que provavelmente algumas voltam um pouquinho e vão chegar num caminho híbrido, e algumas voltam tudo, como é o comportamento que a gente falou de compra. Eu acho que o comportamento de compra ele tende a virar um comportamento de alongar ciclo de compra e diminuir poder de compra e aos poucos ir normalizando. Então, assim, mas isso demora. E a gente tem que saber se comportar durante todo. Quem fica parado, quem não se adapta, morre. Então você tem que saber se adaptar o tempo inteiro. Então essas Sim. movimentações que a gente falou, vai para celular, volta de celular, vai para isso. O cara que trabalha com vendas, ele tem que, se ele achou que ele achou a fórmula mágica e ele não vai precisar mais mexer, ele é um pirado. Não Tá existe morto, isso. não vai mais Não bater existe meta. isso. Já E não era. e aí ele fala assim: ah, não, a ferramenta que funcionava não está mais funcionando. Não é a ferramenta que não está funcionando, você precisa adaptar. Precisa entender que a sociedade mudou, o comportamento mudou, e talvez as tuas estratégias têm que se adaptar. Não é mudar radicalmente, se adaptar. E aí eu acho que nesse sentido, assim, tem um outro hackzinho. E aí é o que eu falo, Danilo, assim, ó, a tecnologia ela tem que estar para apoiar. Eu sempre falo que uma das primeiras coisas de aprendizados que eu tive também, o CRM, eu dizia assim, os vendedores não preenchem a porra do CRM, não sei o quê. Quando eu fui usar o CRM do jeito que estava configurado, era uma merda. A verdade é que o vendedor só botava lá para o gerente, ele não ajudava nada o vendedor, praticamente. Uhum. Então, Uhum. assim, a ferramenta ela tem que estar ali para ajudar o cara, né? Para ajudar ele, para tornar eficiente, para tornar mais rotineiro, para padronizar o trabalho, para que tu possa achar onde é que está a falha. Aí que tá. Se ela tiver esse viés, ela faz sentido. Sem esse viés, ela não faz. Então, toda a tecnologia tem que vir para isso. E a gente tem que saber explorar as tecnologias para elas se comportarem dessa maneira para a gente. Porque não é ela que vai estar, é a gente que configura ela, a gente que diz para ela o que ela vai fazer, né? Às vezes, tem inteligência artificial, por exemplo, na Exact, de acordo com o que o cara responder, ela vai começando a dizer, baseado no teu histórico, esse cara tem chance 1 a 5 estrelas de fechar contigo ou não. Beleza, ela tá te dizendo alguma coisa. Mas se tu não imputar lá, ela não vai te dizer nada. Se tu não fizer ela se comportar, ela não vai te dizer nada. Beleza, vindo nesse pressuposto, a gente tem que começar a entender o que do mercado pode nos ajudar. Eu hoje, quando falo com uma agência, Danilo, eu tô falando com uma agência de marketing, tá? E olha, eu tô te falando, eu atendo as maiores agências do Brasil. Quando eu tô falando com uma agência e a agência fala para mim assim, mas onde é que eu vou achar os leads? Me dá vontade de dar um tapa na orelha do cara. Sério? Eu falo assim, onde é que tu vai achar os leads? Fala, não, inbound marketing. Eu falei, cara, procura tecnologia. Existe uma coisa chamada Similar Tech, tá? O Uhum. Similar Tech, ele vai rastrear porque todo mundo que tem RD, HubSpot, tem uma landing page. Se tem uma landing page, tem lá a extensão, rd. Alguma coisa. O Similar Tech vai rastrear e vai trazer a lista de todos os clientes da RD, todos os clientes da HubSpot, todos. É inadmissível que você, um cara de marketing, não saiba dessa ferramenta para prospectar para ti. É óbvio que isso é importante para ti. Você já sabe que ele tem uma ferramenta de inbound marketing.
Você tem que pegar essa ferramenta, pegar essa lista e ir atrás dele para ver como é que tá o... Você é uma agência de conteúdo, caralho. Se gera conteúdo, alguém atende ele ou ele deveria ter alguém que tá atendendo ele. Então, assim, é inadmissível que você não esteja fazendo esse trabalho. Ele é básico, entendeu? Então, assim, a gente ajuda muito os nossos clientes nesse sentido. A gente tenta estar próximo para ir mostrando para eles. Mas nem sempre a gente consegue ver todas. E a gente tem muitas que o cliente nos mostra. Chega um cliente que é desse mercado e fala assim, isso aqui tá funcionando bem. Aí a gente fala, posso falar para os outros? Pode, beleza. Então vamos, né? Que também tem que ter esse cuidado. Mas eu acho que quando a gente fala de agência, por exemplo, é só um exemplo, né? Mas a mesma coisa pode acontecer, eles conseguem rastrear várias tecnologias, por exemplo, num SimilarTech da vida. Vários. O que o cara usa de estrutura de dados, o que o cara usa. Tem muita coisa que dá para rastrear. E tem várias outras formas de rastrear. O cara que não conhece, por exemplo, LinkedIn Sales Navigator, faz muito sentido para muita coisa. Por exemplo, assim, eu quero vender para um cara ferramenta de RH. Porra, lá no Sales Navigator, tu sabe se o cara tá contratando ou demitindo, cara. Ele te diz lá quantos por cento aumentou a equipe, quantos por cento demitiu em cada área, velho. Porra. Aí o cara diz, mas é caro. Porra, caro? 300 pila, né? É caro, não é barato, né? Mas se isso virar ROI, porque o LinkedIn vende de 10 em 10 contas, né? Aí tem uma outra forma, mas é mais complicado. Mas Não, pior que vende sozinho. Vende avulso no site. Eu tô ligado. Mas o oficial deles... mas assim, o grande ponto é o custo-benefício, né? É como o cara você traz retorno, né, mano? Exato, a 199 exato. É caro. Não, cara, porra, pelo amor de Deus, é o que eu falo de matemática financeira de venda. Se tu vender um a mais do que tu vende hoje por mês, com uma tecnologia que vai te garantir padrão, que vai fazer isso, tu paga a ferramenta em 2 meses e tá lucrando. Não é caro. Cara, é tu investir numa coisa que não traz retorno. Ou o cara investir em uma coisa que traz retorno no longo prazo, tu precisando do curto. Aí é caro. Então, assim, o Sales Navigator, por exemplo, é uma ferramenta. O Lucha, é caro? Cara, é caro. Não é barato. Vai custar hoje quase R$3 por número de telefone que tu pegar lá. R$2,80. Não vai custar. Caro, fato. Agora, se tu pegar esse celular e calcular dentro do teu custo de aquisição de cliente, o teu ROI, o teu retorno tá sendo de 3 vezes, que é o que a gente tá falando, não é caro, é barato. Então, assim, talvez tu não vai pegar o telefone celular de todo mundo. Tu vai pegar dentro de uma faixa que tu escolheu, eu vou pegar dentro daqueles mercados que eu quero a atuação mais pisada. Então, assim, cara... E aí relativo, né, cara? Exato. E a gente tá trabalhando para baratear essas coisas, né? Então, por exemplo, o telefone celular, a ideia é trabalhar numa faixa de R$1,50, R$2 no máximo. E aí é baratear para que o retorno seja mais rápido. Porém, você precisa estar fazendo cálculo de ROI, você precisa estar entendendo o que te traz retorno e o que não te traz. E aí, investir naquilo que pode trazer retorno no curto prazo. Sim. E, cara, uma coisa que se comentou, assim, dessa questão de galera trabalhando remoto também, a galera já está... muitos têm ferramenta, muitos não têm, mas, assim, às vezes o que falta não é nem ferramenta, é um pouco desse conhecimento de criar rotinas e poxa, lá na Exact tem uma equipe grande de vendas, né, cara? Quando vocês precisaram colocar todo mundo para trabalhar remoto, como que foi, assim? Vocês criaram alguns pontos de controle também? Cara, legal. Acho que na Exact teve um movimento, assim, que a gente foi surpreendido, porque a gente ia para home office por ondas. E aí o governador no domingo falou que a partir de segunda todo mundo tinha que estar remoto. Beleza, é o que a gente tem que fazer, vamos embora. E aí, o que aconteceu? O desafio foi mais tecnológico do que qualquer outra coisa, porque eu acho que a primeira coisa para o trabalho remoto funcionar é rotina e padrão. Então, assim, você tem que ter processo, rotina e padrão, desculpa. O processo tem que estar bem desenhado, todo mundo tem que saber o que entra, o que sai, como é que faz isso aqui. Se o processo está redondinho, a rotina está estabelecida e existe um padrão, é muito mais fácil o cara replicar isso fora dali da empresa. Você não precisa... Você consegue entender se ele está fazendo. Fica mais fácil de você controlar, fica mais fácil de tudo pode acontecer de uma maneira maior. As ferramentas, elas têm que vir para funcionar, para suportar esses processos, essas rotinas, esse padrão. Então, elas têm que estar ali para suportar e para te dar controle. Por exemplo, se eu tenho um vendedor, eu tenho que pedir para ele... Antes, a gente não estava mais gravando todas as reuniões de venda. Hoje, a gente grava todas as reuniões de venda. Por quê? Porque antes eu conseguia estar ouvindo o que o vendedor está falando e estar ajudando ele no one-on-one. Hoje, ele está na casa dele. Se ele não usar o Snagit, por exemplo, a gente usa Snagit aqui para fazer a gravação. Se ele não usar e não gravar nada, eu não sei mais o que ele está fazendo. A minha ferramenta não me propicia isso. Agora, na prospecção, a minha ferramenta propicia a gravação da ligação, o rastreamento do roteiro, as atividades desse cara. Então, é muito mais fácil.
Então, é por isso que eu falo, o controle ele é fundamental para você. E aí eu acho que assim, uma coisa que a gente fez foi intensificar muito as rotinas. A gente não tinha reunião de kickoff e reunião de encerramento. Hoje todas as áreas fazem reunião com todo mundo de kickoff e de encerramento do dia. A gente manteve as outras reuniões e intensificou o one-on-one. Então, assim, aquela reunião um para um, com um cara, com um prospectador com um coordenador dele, um vendedor com um coordenador dele, a gente intensificou muito. Segunda coisa que a gente fez, que eu acho que foi um aprendizado legal, é o seguinte: quando você faz isso, você tem que entender que quando tem uma disrupção, como aconteceu agora, um chacoalhão, vamos dizer assim, mudam muito todas as suas variáveis. As variáveis ficam diferentes. Então, assim, quando a gente foi ver, as nossas conversões mudaram muito. Então, por exemplo, meu número de agendamento de reuniões caiu, despencou. E o meu número de conversão de reunião em venda dobrou. Aumentou cara, isso muito. é muito, muito louco isso, né, cara? Faz todo sentido. Meio contrassenso, assim, né? Eu não acho. Na minha Mas visão, a galera, assim, a princípio, mas acho que pensa deve ter comigo. ficado surpresa, né, com esse dado. Eu esperava um pouco, vou te dizer. Porque, primeiro que eu estudo muita coisa fora e isso já tinha acontecido lá fora. Então, assim, o segundo que, cara, existe um comportamento que ele é natural, que é assim, ó, o cara tá em meio ao caos acontecendo. Se ele disponibilizou um tempo para ficar contigo ao telefone, para marcar uma agenda e para ir até a agenda, ele tá muito interessado pelo que tu quer falar para ele. Faz Então, sentido. é natural que essa conversão aumente. Só que é mais difícil de conectar. Então, é natural que o número de agendamentos diminua também. Então, assim, é quase que uma seleção natural, sabe, Danilo? Sabe aquele cara que ia para a agenda, que tu ia ter que converter ele, mas ele tinha menor chance de fechamento, agora ele não vai mais. Só vai o cara de melhor chance de fechamento. O cara que tá priorizando o assunto mesmo. Exatamente isso. Então é quase que assim, misturado as ferramentas de filtro que a gente tem, é mais um filtro. Então, assim, é quase Perfeito. isso. E aí, quando a gente entendeu esse gargalo, o que a gente fez? Porra, eu tenho 15 vendedores, tá? Eu olhei e falei assim, com 6 vendedores, agora eu vou ter que deslocar mais um, vou ter que aumentar para 7, porque está começando a voltar a ter os índices de agendamento, estão começando a disparar de novo. O mercado está sentando e eles estão voltando a melhorar os índices também de agendamento. Mas vamos lá, eu tinha 15 vendedores. Com 6 eu conseguia preencher as agendas que estavam sendo cumpridas. O que eu fiz? Peguei os outros vendedores, botei 2 para ajudar o CS, para treinar os vendedores dos meus clientes, e o restante para fazer pré-venda. Então, assim, porra, bota onde estão teus gargalos. A tua força. Aí que eu falo de Goldratt, né? Eu ia falar da meta também, exatamente. Cara, é isso, velho. Você concentra a força nos gargalos. Então lá você bota o teu tambor, lá você bota... É teoria das cordas. Então, assim, cara, lá a gente trouxe a força para lá. E aí o que eu fiz foi começar a crescer e desovar na marra, e aos poucos o mercado veio reestabelecendo, e quando ele vai reestabelecendo, eu vou deslocando essa pessoa daqui para cá, e vou voltando ao normal. Então, assim, a pior coisa que eu posso fazer é tirar a força. Então, o que eu vi alguns caras fazendo? Pô, não, tá difícil de ligar, então eu vou parar de ligar. Mas vai vir da onde, então, o teu lead? Como é que vai chegar, como é que você vai vender? Não vai vender, vai ficar parado. Então, assim, aí tu tem dinheiro para suportar? Qual é o teu tempo de rampa, que a gente fala, né? Qual é o teu tempo de... Quanto é que você consegue ficar sem botar sem gente vender, nova? né? Porque assim, ó, cara, tem um outro movimento que é o seguinte, os teus clientes, naturalmente teu churn deve subir, o nosso a gente conseguiu estabilizar, mas é a troco de muito serviço. Muito, é porque a gente tem como fazer isso, nem toda empresa tem. A gente deslocou todo mundo para lá e é muito braço para estabilizar o churn. Mas assim, a tendência é que o churn suba, inadimplência dispare. Então, cara, esses fatores vão te diminuir caixa. Se tu não estiver botando coisa nova para dentro, tu só vai estar decrescendo. E tem um outro ponto que é importante. Cuidado para não desfazer à toa coisas que tu demorou muito para ter. Entendeu? Mas do medo, né, cara? Cara, eu vejo muita gente tomando decisão baseado nos fatores externos. Toma baseado nos internos. Estabelece, lembra que eu falei, o nosso é churn, é entrada de novos clientes e é inadimplência. Esses são meus 3 fatores principais. E é baseado neles que eu vou tomar minha decisão. Não se o Bolsonaro falou A ou B, não se o Mandetta falou A ou B, ou se o Trump falou A ou B. Senão eu vou pirar. E eu vou fazer um monte de merda. Então, assim, eu sempre falo, cuidado para não tomar decisão baseada no pânico. Toma ela no máximo no medo que te deixa atento. O pânico te deixa idiota. Então, não assim, demitir, né, cara, os melhores na medida do possível, né? Tentar manter a galera, né? Eu entendo que tem lugares que podem ter que demitir. Existem empresas, eu não estou julgando nenhuma empresa, até porque eu não sei até que ponto, dentro do meu planejamento hoje, cabe uma recuperação e está funcionando uma recuperação sem demissões.
Então, assim, isso está funcionando bem para mim. Mas nem para todo mundo vai funcionar. Por exemplo, tem mercados, cara, o cara vendia para hotel. Puta, o hotel tá afetado há muito tempo, é difícil. É difícil o cara não ter que... A questão é, cara, olha como as pessoas tomam baseado no pânico, tá? Eu tenho um cara que eu mentoro, que eu falei pra ele, cara, calma um pouquinho. Ele desesperou, ele tem outras mentorias, os caras, todo mundo manda ele reduzir, pum, 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 demitiu todo Uhum. mundo. Então, assim, demitiu quase 80%. Nossa. Aí, 70% ele demitiu. Cara, eu falei, tu tá demitindo gente boa? Tô, mas eu tenho que demitir nesse momento, demitiu gente boa, demitiu gente... Aí então eu olhei, tá, beleza, a decisão é do cara, não é minha. E eu, nas nossas conversas, o cara tava assim reclamando: porra, mas também se o governo faz um negócio que eu pudesse reduzir a carga horária desse pessoal, eu não precisava demitir. Eu falo, calma, vai Uhum. vir. E todo mundo falando. O que aconteceu? Ele demitiu, cara. Eu acho que deu 2 dias. Nossa, Sério, sem cara, brincadeira. não, Deu 2 dias, velho. saiu a medida provisória. Então, dizendo assim, que você podia reduzir para 25%, né? Então, assim, Sim. ainda tem umas variáveis ali que precisam ser estudadas. Hoje a gente tem com os nossos clientes às 5h30. Hoje, esse é atemporal, desculpa. Mas nesse dia que a gente está gravando, a gente tem com É os nossos abril, tá, clientes. galera? Hoje é abril. A gente faz algumas exclusivas com os clientes, eles têm às 5h30 com um escritório de advocacia e de contabilidade que nos atende para ajudar eles para entender o que é, porque a gente está fornecendo muito mais do que só vendas o conteúdo para eles, a gente está ajudando no planejamento, e aí, por isso que eu falo que o serviço está muito pesado em cima dos clientes, para conseguir ajudar eles, na Uhum, essência. uhum, E uhum. aí, esse cara, pô, ele tomou uma decisão super, na minha visão, precipitada, né? Então, assim, ele Demais, tinha a opção de demais. manter as pessoas fazendo renegociações, e aí ele tinha a opção depois de voltar de uma maneira muito mais estruturada, né? Então, Uhum, o grande ponto é que agora, lembra que eu falei, ele se encolheu na areia movediça. O problema é uhum, que se quando voltar e ao chegar alguém, ele já não conseguir mais sair dali, ele só tá com o narizinho para fora, pode não dar tempo dele uhum, voltar. uhum. Então, assim, tem um monte de gente para ajudar, tem cipó, mas não tem onde é que ele vai pegar o cipó, não dá tempo de amarrar na cabeça, não tem o que fazer. Ele vai morrer. Então, assim, Uhum, uhum. ele sobreviveu, ele viu as coisas melhorarem, só que ele não tem mais o que fazer, tá preso. Então, assim, é muito caro voltar. E aí é onde eu te digo, assim, eu não julgo as empresas que tomaram essa decisão de forma alguma. Acho que muitas tomaram a decisão de maneira super acertada, porque era o que Uhum. eles tinham para fazer. Agora, eu acho sim, achismo, posso estar completamente errado, que tem muita gente tomando decisão precipitada. Então, assim, estou Uhum, tentando uhum. não ser uma dessas pessoas. Ao mesmo Claro, tempo, também estou tentando não ser o cara que não vai tomar a decisão, porque às vezes essa decisão salva o todo, né? É o tal claro. do vão-se os anéis, ficam os dedos, né? Então, assim. Uhum. É, cara, E tem uma e coisa legal, cara. Você uhum. conhece o Júlio Moura, né? Você já conheceu o Júlio Moura? Conheço, grande É Júlio Moura, com um certeza. monstro, É o né? monstro dos negócios. Aham. Ex-CEO da Manco Mundial, da Elevadores Atlas Mundial, É conselheiro da Exact. ele é conselheiro da Exact, ele Conselheiro da foi Exact. diretor do Conselho da Natura, ele é ex-vice-presidente do É, o cara é Instituto de monstro. Sustentabilidade de Genebra, né? Ele atua junto com. Ele atua até hoje lá junto com Bill Gates, então, assim, é um cara monstro. E ele falou O uma cara é coisa que ficou muito monstro. na minha cabeça. Ele falou assim, cara, as grandes empresas, elas não foram construídas só sobre número. Elas têm no histórico muito coração e empatia. Então, assim, as grandes empresas não são construídas só com números. Números são importantíssimos, mas as decisões elas têm que ser tomadas equalizando números e emoção e pessoas, porque as empresas são formadas na essência por pessoas. Então imagina, eu quero poder dizer quando tudo acabar que, pô, se você quiser vir empresário, que você vem para uma empresa que é uma startup, tem toda a cultura de startup, mas que na maior crise da história do mundo, Uhum. praticamente, Uhum. do mundo moderno, ela não demitiu ninguém. Eu quero poder falar isso para uma pessoa que entrar na Exact, porque eu acho que minimamente a pessoa vai pensar onde é que ela está entrando. Então, assim, eu quero poder contar essa história, eu quero poder falar para os meus funcionários, fizemos isso. Se eu vou conseguir, não sei te dizer, Danilo, mas estou batalhando para isso. Depois, talvez a hora que a Aqui, pessoa ano estiver que vendo isso vem a aqui, gente a gente já vê. saiba. É verdade. E, cara, realmente, uma coisa que você falou, assim, e chamou muita atenção, essa frente de retenção e a frente de ganho de receita, né? E quando as coisas melhorarem também, é importante estar com esse canhão de prospecção, né, mirado, com foco para o lugar certo. Sem dúvida. E, cara, eu acho que o nosso timing aqui do talk, a gente já passou por muito hack, Opa! por muita coisa, mas, mano, eu queria que você deixasse uma mensagem para a galera aí também,
dicas práticas e tal, o caminho aí para tentar voltar a crescer aqui em 2020? Cara, eu acho que assim, a primeira coisa que eu queria deixar de dica é olhar para você e não para os outros, tá? Para a tua realidade e não para dos outros. Então, assim, porra, um cara tá milionário e ele fez a rebimboca da parafuseta, que era um método novo do João Kleber lá, sei lá. Cara, talvez tenha funcionado para ele, mas tenta entender se aquilo na tua realidade faz sentido. Porque a tua realidade é diferente da do outro, teu público é diferente, o teu timing é diferente, teu tempo de rampa é diferente, teus braços são diferentes. Então, assim, não existe fórmula mágica em venda, existe o adequado. E eu acho que isso é importante. Segundo ponto, não parar, adapta. Cuida para tu não recuar, parar e daqui a pouco a inércia é a pior coisa que existe. Às vezes tu recua, para e tu não consegue mais sair da inércia, porque tu tá parado e vai permanecer parado. Então cuida muito com esse ponto. Terceira coisa, quando a gente está falando de adaptação, tenta entender quais são as vias menos congestionadas para chegar até o teu cliente. Tenta sair desse mundinho onde a gente imagina assim, meu cliente não quer receber ligação. Desculpa, mas teu cu que não quer receber ligação. Tu nem sabe quem é teu cliente muitas vezes. Assim, eu falo, desculpa a palavra que eu usei, mas eu falo, eu brinco que mano, tá em causa. Tem um ex-cliente meu da minha primeira empresa, chamava Meno. Eu conto isso no meu livro. Os caras vendiam projetor e reto projetor e vendiam mimeógrafo. E eu cheguei para eles e falei, que porra é essa? Como é que vocês vendem isso aqui? Eles falaram assim, cara, no interior as pessoas não têm dinheiro para isso e acabam... Então, assim, garante que você realmente conhece teu público. Porque às vezes você está falando de você, não do teu público. Tem uma pesquisa da Rain Group, que eu adoro também, nos Estados Unidos. Né? Muito. E eles perguntaram para 100 dos maiores compradores dos Estados Unidos qual é a forma com que eles preferem ser contactados para fazer uma compra. E eles responderam por telefone. Então, assim, por quê? Porque eles responderam que eles preferem fazer compras mais técnicas, ou seja, que as pessoas possam explicar para eles sobre o que a gente está falando. Então, assim, será que o comprador qualificado realmente está ali? Será que o comprador qualificado realmente é aquilo que é aderente para ele? Então, não cai na falácia. E eu não tenho por que estar falando isso, porque eu trabalho com e-mail, telefone, eu trabalho com WhatsApp agora, que a gente tem, né? Eu trabalho com tudo. Mas o que eu estou dizendo é assim, cuida para não ter a interpretação que é tua, não do teu cliente. E outra, cuida para fazer, eu gosto muito de CCS, Customer Centric Selling. Faz o que é melhor para o teu cliente, não o que ele gosta mais. São coisas diferentes. Pode ter uma coisa que ele adora. Eu adoro ser contactado pelo, WhatsApp. sei lá, WhatsApp. Porém, cara, às vezes no WhatsApp eu não consigo aprofundar do jeito que eu precisava. E aí eu saio querendo fazer por ali, ou eu imagino que eu gosto, mas tu me manda pelo WhatsApp e eu não te respondo. Por que eu adoro ser contactado pelo WhatsApp? Porque eu não vou responder mesmo. Então, assim, foda-se. Se é um telefone, eu sou obrigado a responder. Foi no mínimo falar com o cara. Então, assim, Boa. Cuidado, cara, cuidado com essas coisas, assim, cuidado com as modinhas, cuidado cuidado para não estar olhando para coisa cedo demais. Eu tô com muito fresco um capítulo do livro que eu estava escrevendo antes de falar contigo, e cuidado porque às vezes, por exemplo, eu dou mentoria pra gente que vem para mim dizer assim, meu CAC pelo LTV tá tanto, eu falo assim, cara, quantas vendas tu tem? Eu falo assim, eu tenho 5, na história da empresa. Eu falo assim, cara, teu CAC, velho, tá maluco? Que CAC? Não tem CAC. Não tem nem cliente direito. Pirou, velho. Vai vender, cara. Primeira coisa. Então, assim, cuida para não estar querendo correr sem tu não aprender a engatinhar. Né? Eu brinco que tu não queira andar de bicicleta sem ter comprado a bicicleta. Ou ter conseguido uma emprestada. Então, assim, cara, esses são um pouco das dicas, assim, que eu acho que elas são atemporais, até na minha visão, Danilo, assim, e. Sim. Em vendas, eu acho que o segredo de vendas, na minha visão, é você entender muito o teu cliente, é você buscar entender e compreender ao máximo ele, tomar decisões a partir disso e conversar com ele ouvindo ele. E não simplesmente querer que ele faça tudo, a não ser que você tenha uma venda simples, mas quando a gente fala de venda complexa, entende teu cliente para ser adequado a ele, para falar, vai usar persuasão? Eu sou um grande defensor de persuasão, desde que ela seja usada da maneira correta, ouvindo o cliente e trabalhando a persuasão a partir disso que tu tá ouvindo e a partir do momento onde você entendeu que você faz sentido para ele. Eu gosto muito, tem o Steph L da Close.io, eu vi uma entrevista com ele. Outro monstro. Eu adoro, a gente até
Teve o B2B Summit, um evento que tive a felicidade de ficar entre as 5 melhores entrevistas junto com ele, com o Iaco, e foi bem legal. E aí nessa entrevista ele respondeu uma coisa que eu achei muito boa, que o Bounds perguntou para ele assim, cara, qual é a diferença entre ser persistente e insistente? Aí ele respondeu para o Bounds, cara, na realidade, assim, depois que você descobriu que o teu produto ajuda o cara, ele é uma solução para o cara, você tem que descobrir isso, perguntando para o cara. Depois que você descobriu isso, é a tua função número 1, ser persistente e insistente em qualquer mais ente que tiver que ser. Então, assim, você tem que ir atrás dele, você tem que conectar com ele. E aí ele falou outra coisa que eu acho sensacional, que ele fala assim, cara, a gente não pode ser tão egocêntrico a ponto de a gente tentar ligar para o cara dizer que não pode falar agora, ou o cara não te atender e tu dizer assim, esse cara não quer falar comigo. Isso pode estar acontecendo. Ele pode estar com a mãe no hospital, ele pode estar com a empresa pegando fogo, ele pode estar com um monte de coisa, e ele realmente não pode falar contigo agora. Então, até o momento que ele falar assim, bicho, eu não quero falar contigo, eu não quero comprar teu produto, você tem que ser persistente e insistente. Esse é o Não ponto. adivinha o pensamento do cara, né? Exato, você não é tão importante assim Pergunta. para ele. Tá. Para ele, não se bota essa importância toda. Então, assim, e outra, normalmente o tempo dele que a gente fala é muito mais precioso quando você está alongando o processo. Então, assim, eu sempre gosto de falar isso. A gente, na ligação, às vezes a gente fala assim, cara, a gente vai conversar 10 minutos aqui, porque se não fizer sentido, a gente já poupa 2, 3 horas do teu e do meu tempo. Então, assim, lá na frente. Então, a gente tem que aprender mais a ouvir para ver se vale a pena. Eu sempre falo que a gente tem que vender menos areia no deserto. Não faz sentido. Você pode até conseguir vender areia no deserto, mas a hora que o cara descobrir que tinha um monte de areia, ele vai ficar puto contigo. Vai ser uma péssima venda. Então, ou você tem que conseguir água para vender, ou você tem que sair do deserto para vender areia fora dele. Então, assim, é um pouquinho disso. Assim, eu acho que era uma, eu falei, falo pra caramba, né? Mano, mas tá mandando bem, é uma aula aí, cara. Fica à Que bom, vontade. cara, que bom. Fico feliz, espero estar ajudando. Gosto muito de compartilhar. Estou escrevendo livro por isso, porque foi um convite Já da tem Alta nome Books. o livro, Theo, Tem não? de zero a 50 milhões, uma trajetória empreendedora, alguma coisa assim. Eu não lembro agora exatamente a extensão, É para mas ele é agosto agora? agosto agora pela Alta Books, né, que é a mesma editora que publica Kotler, Drucker, Aaron Ross, os maiores Muito nomes de bom. empreendedorismo e venda do mundo. E foi um convite da editora que eu adorei. A editora é fantástica e eu estou bem feliz, acho que está ficando muito legal. Ele compartilha várias aprendizados teóricos de uma maneira leve, porque eu estou botando tudo isso com história, né? Então, assim, todos eles têm uma história com aplicação prática por trás, de conceitos que vão desde persuasão até conceitos de como ter menos índice de quedas nas reuniões, conceito de como vender em eventos, conceito de como tomar decisões sob pressão, conceito de priorização de roadmap de produto, então, assim, Time. uma porrada de conceitos, tudo conceito, Nossa, mano, técnicas, top. ferramentas que a gente aplicou e eu conto como é que a gente aplicou e mais que isso, como é que eu estava me sentindo naquele momento também, né? E um pouco das mentorias, assim, então eu conto a história de outros empreendedores que já me falaram, que me deram autorização, né? E eu conto um pouquinho da história deles usando alguns desses conceitos também. Acho que tá ficando bem legal. Espero que o pessoal goste. Quem já teve acesso está gostando. Tem entrevistas exclusivas também. Então, no final de cada capítulo é o que eu falo de abrir essa porta entre o offline e o online. Então, assim, eu acho que como as pessoas estão com esse online muito ativo, a gente botou um QR Code no final que leva para uma entrevista sobre o capítulo com alguém referência. Então, aí nessa entrevista a gente tem Marcos Pianges, a gente tem o Sávio, que era um jogador do Flamengo, o Guilherme Siqueira, jogador do Atlético de Madrid. A gente tem Fábio Porchat, agora que confirmou. Figura. Que é um puta case de empreendedorismo. E eu me baseei muito no programa dele, que é Que História é Essa, Porchat, para fazer o livro. A gente tem o Marcos do IBC. Cara, tem muita gente boa, tá ficando muito legal. Tem o CT, o Rigonati, né? Só. Cara, adoro compartilhar e foi muito legal compartilhar aqui com vocês. Espero que tenham gostado também do bate-papo aqui. E quem quiser me seguir, Theo Orosco nas mídias sociais, aí no LinkedIn eu tô postando cada vez mais coisa. Agora eu tô usando muito o Instagram, era uma mídia bem pessoal, eu não usava ela muito para conteúdo. Tá usando mais profissional agora, Theo? Pra caramba, cara. É que ele é mais rápida, né? Então, assim, ele é mais veloz. Então, como esse momento de corona muda tudo muito, então eu consigo mais, assim, no intervalo de uma reunião e outra, que eu
pô, recebi alguma coisa, eu tenho muitos grupos de empreendedores, então recebi alguma coisa que eu achei legal, quero compartilhar para todo mundo, eu já boto ali, e tá funcionando super bem, tá com uma visualização gigante, as duas mídias. Pô, cara, a ideia é realmente a gente se ajudar. Eu recebi muito, acho que é corrente do bem, recebi muito, e tô com a ideia de, ao mesmo tempo, ainda não cheguei nem perto de onde quero chegar com a Exact, mas acho que já tem bastante coisa para contar e dividir de acertos e erros aí. Cara, fantástico. Foi um prazer trocar uma ideia com você aqui. Sempre bom trocar Prazer uma é todo meu, cara. ideia. Mano, agradeço demais aí em nome da audiência aí também, participação sua aí no programa, trocar uma ideia, compartilhar um pouco desses hacks. Anotei vários aqui, Luxa, etc e tal. Mano, um grande prazer aí e vamos para cima. Opa, Tamo vamos junto. sim. Sucesso para gente, sucesso para todo mundo em vendas, em retenção, em satisfação dos clientes e sucesso na vida pessoal também. Muita saúde para todo mundo, porque o bom empreendedor ele parte de uma boa saúde física e mental. Então, vamos com tudo, vamos para cima. Vamos para cima, galera. Um abração, até mais. Tchau, tchau. Valeu.